1 CCD, 3 CCD, HD, HDV. Você sabe a diferença delas? Foi elas que eu comecei tudo no audiovisual. E isso foi nos anos 2000. Então, esse vídeo aqui é para mostrar, seguindo a linha dos 26 anos de vento do Morlima, e para me apresentar mais para vocês saberem mais de onde que o Morlima vem, né? Qual que é a história dele, eu resolvi fazer esses vídeos. Então, no episódio anterior, que eu vou deixar um card aqui em cima, eu falo sobre os 7 DVDs que eu lancei, e agora eu vou mostrar para vocês as 5 câmeras que estão nas minhas mãos aqui agora para poder contar a história delas para vocês, que foi onde tudo começou. Então, aqui tem bastante coisa, vamos começar por essa daqui. Estamos falando no ano de 2001, quando eu adquiri essa câmera aqui. Era uma Panasonic 1 CCD com fita mini DV, né? Que coloca aqui. E essa daqui foi onde comecei todas as gravações em Ilhabela, no ano de 99 para 2000, quando começou o kite na Ilhabela, quando o Dudu Mazzocato levou o kite para Ilhabela. E a gente começou a praticar e querer aprender. Eu comecei a gravar os velejos do Miller Moraes lá na Dona Zita, lá na Ponta das Canas. E foi toda essa câmera que começou a história do kitesurf no Brasil, e que eu tenho as fitas aqui guardadas, né? Que uma hora a gente vai poder catalogar isso certinho para poder gerar um conteúdo incrível. Mas agora a ideia é conversar com vocês sobre as câmeras que passaram aqui pela minha mão, para vocês verem da onde que tá vindo o Morlima. Então, ó, essa foi a primeira, 1 CCD, tá? Que eu comecei a fazer todos os trabalhos. Logo depois, 2004, eu lembro que foi tipo assim, deu um boom, que eu resolvi comprar essa aqui. Lançou a Mini DV 3 CCD. Então, qual que é a diferença? O 1 CCD, na realidade, a câmera grava apenas com um sensor, essa daqui, então ela é 1 CCD, então as cores, as 3 cores se misturam em um próprio sensor, né? Então as cores, elas não tinham tanta definição, mas para a época era sempre sensacional, né? Isso daqui era um produto ímpar. Eu lembro muito bem quando eu adquiri essa câmera no Shopping Morumbi, lá em São Paulo. Enfim, essa daqui, ó, 3 CCD, essa daqui foi o auge, porque foi quando eu comecei a gravar os primeiros vídeos pro canal, né, pro meu DVD de kite, e essa câmera aqui, como ela gravava em 3 CCD, já entregava uma qualidade muito melhor. Ela gravava em 720 por 480, tá? Aquele tamanho bem pequenininho. Hoje você pensa que a gente grava em 1920 por 1080. E aquela época era 720 por 480. Mas para aquela época estava simplesmente incrível. Eu tenho muita coisa para mostrar para vocês. Essa eu fazia as imagens aquáticas com essa daqui, tá? Essa daqui eu colocava dentro de uma caixinha estanque e fazia as imagens aquáticas. Mas a primeira câmera aí dentro de um capacete, e num capacete em cima da cabeça, foi essa daqui, tá? Ó, esse foi o capacete. E aí eu tinha um suporte aqui, ó, que eu vou tentar achar as imagens no arquivo, e essa câmera ia aqui em cima, dentro de um saco estanque. Colocava lá, filmava, e era isso aqui que filmava, foram as primeiras imagens que eu fiz de kite com esse equipamento na cabeça, tá? Aí depois veio essa daqui pequenininha para melhorar toda a produção, tá? Porque ela era muito mais compacta, com muito mais qualidade. Então essa daqui para fazer as imagens aquáticas ela era muito melhor, e eu acabava usando essas duas sempre nas minhas produções, né? Aí depois a gente evolui para esse equipamento aqui em 2008, que é uma filmadora HD, HDV, tá? Então ela já gravava em 1080 naquela época, tá? Ela não gravava em 4K, lógico, era 2008, mas essa daqui eu fiz muitas produções com ela. Então você vê que eu sempre trabalhava com câmera de filmar, que era uma coisa que me agradava muito mais do que... Naquela época não tinha câmera fotográfica que batia foto, né? Então isso daqui era o meu produto. Logo depois eu evoluí para qual? Ah, eu tive ainda uma PD-170, antes dessa, eu tive uma PD-170, tive uma da Sony, a PD-170, para quem é do audiovisual antigamente sabe. Eu tive também uma Panasonic, uma AG DVX-100,
Quem conheceu essa, uma da Panasonic grandona, nesse estilo, era incrível aquela câmera. E aquela câmera AG DVX-100 da Panasonic, quando eu estava fazendo o filme de windsurf lá em Jericoacoara, eu deixei ela no tripé, o vento derrubou e ela rachou bem aqui assim, ó. Ela separou a parte ótica do corpo. E aí não teve mais jeito, não teve mais conserto. E essa daqui foi a minha terceira câmera, nesse estilo grande que eu gosto, que você tem um viewfinder perfeito para você olhar. Elas têm um zoom muito bom, ó. Essa daqui tinha 20 vezes de zoom ótico, né? Enfim, filtros. Uma pena essa câmera não funcionar hoje em dia, nos tempos atuais, né? E aí, intercalando um pouco e voltando um pouco atrás que eu perdi a meada, olha isso daqui que eu criei. Ó, GoPro 3, tá? Isso daqui era um gimbal. Olha o gimbal do Morlima, 2003, com uma GoPro Hero 3, tá? Com um estabilizador de drone. Esses aqui eram utilizados antes mesmo do Phantom 1. Eu tinha um F450, então você comprava um gimbal brushless desse, instalava, e aí o que eu fiz depois? Instalei o gimbal nessa manete de carbono, aqui eu ligava a bateria, colocava a bateria aqui nesse grip, ligava e fazia as minhas primeiras imagens estabilizadas com a GoPro, antes mesmo de ter gimbal, de ter essas coisas loucas, eu já estava lá criando. E aí foi que, quando eu fui filmar o campeonato mundial de stand-up paddle lá em Recife, em Alagoas, essa câmera resolve dar problema no cabeçote da leitura da fitinha mini DV, faltando 2 dias para o Mundial começar. O que eu fiz? Tive que sair correndo atrás de câmera, aí fui lá no centro para tentar achar uma câmera e comprei a minha primeira DSLR, que foi a Canon 30D. Naquela época era o que? Era 2009. E tive que chegar no campeonato com uma Canon T3i, Canon T3i, foi isso, Canon T3i. Eu cheguei lá com a lente do kit para filmar o campeonato mundial, sendo que eu tava com uma puta câmera que quebrou, e aí, por sorte, a organização do evento pediu com que a empresa internacional que estava lá cobrindo esse campeonato, que era mundial, eles me emprestaram uma lente deles, nem lembro que tamanho que era, mas enfim, dava para dar um zoomzinho ali, fazer umas cenas, e foi o que me salvou naquela época. Então, muita história do audiovisual. Essa daqui é uma 80D, que eu peguei quando eu fiz minha lua de mel lá para Califórnia em 2012, e já está comigo mais de 10 anos, essa câmera incrível. Estou pensando em comprar agora uma lente, uma 50mm 1.4 para colocar nela, para fazer até esses vlogs aqui que eu tô fazendo. E é isso aí, né? E olha só, caixa estanque que eu usei bastante nas minhas filmagens durante a minha temporada. Essa daqui, se eu não me engano, essa daqui eu perdi a câmera, eu acho, dessa daqui. Mas eu tenho a outra caixa estanque, que é essa daqui, ó. Não. Essa foi a minha primeira caixa estanque, ó. Nem lembro que ano que foi. Só sei que eu usei pra caramba. Ó, o grip até quebrou aqui, a alça. Aí depois eu migrei pra essa daqui. Por que eu migrei pra essa? Porque foi quando eu comprei essa câmerazinha aqui, ó. Eu achei a caixa estanque dela, daí eu usava pra caramba. Uma hora a gente vai achar todas essas imagens, eu vou resgatar. Por que você não resgata hoje em dia? Porque eu tô precisando de câmeras que funcionem da época lá de trás, de 2003 até 2012. Então assim, essa daqui é uma câmera que funciona, tá? Só que ela só vai rodar as fitas que foram gravadas na época dela, que foi 2008, 2009, 2010, alguma coisa assim, até 2000 por aí. E aí eu tô sem o quê? Tô sem câmera para rodar essas imagens aqui de 2004. Tô sem câmera para rodar essas fitas mini DV dessas câmeras aqui de 2002. E por esse motivo as fitas estão ali e eu não tô conseguindo mexer com elas nem decupar, né?
Mas é isso aí. Para contar um pouco do que foi a história do Mor Lima aí no audiovisual desde o ano 2000. Então, espero que vocês tenham gostado. A história está aí, cada vez mais contando histórias. Obrigado por acompanhar e até o próximo vídeo.